Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa, Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Irmãos, o propósito do nosso programa é a leitura e pregação da Palavra de Deus. Maranata, o Senhor Jesus está voltando, irmãos. Prepara-te. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. O Senhor Jesus está voltando. Conserta a sua vida, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está voltando. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, toma uma postura, porque nós temos que ganhar a alma para o Senhor Jesus, que é para isso que nós somos chamados. Amém? Vamos ler hoje em Atos, no capítulo 2. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada agora. Fala conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra nos fortaleça, nos abençoe, nos dê força, cure, liberte, transforma e salva as almas, Senhor, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E diz assim, Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então, no dia de Pentecostes, reuniu-se a igreja primitiva, os apóstolos, com as pessoas que haviam aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, estavam reunidos por livre e espontânea vontade, todos concordavam em permanecer no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, eles ouviram um som, um barulho, como de um vento veemente e impetuoso. E aquele som encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, eles ouviram um som veemente, como se fosse um vento impetuoso, e aquele som invadiu toda a casa onde eles estavam sentados, e foram vistas, repartido entre eles, línguas como que de fogo, como se fosse língua de fogo, que a gente chama de línguas estranhas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, eles, ao receber o Espírito Santo, eles começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo concedia. Quem decide como que a pessoa vai falar a língua estranha é o Espírito Santo. É ele, os dons são dele. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então, e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, cada um estava ali, recebia uma língua diferente da outra. Não era todos com a mesma língua, não. Falando a mesma língua, não. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então tinha ali judeus de todos os lugares da terra, de todas as nações, de todos os países. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que coisa incrível, irmãos. Olha que coisa incrível. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Então aqueles judeus correram todos para ali e ajuntaram-se. E formou uma multidão. E essa multidão estava confusa. Por quê? Porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Oh, glória a Deus. Então, haviam diversas línguas ali, né? Que naquela época se falava, e cada um ouvia falando das coisas de Deus, da parte de Deus, na sua própria língua. Então, eles ficaram muito confusos. Mas como é que esse povo está falando na minha língua essas coisas? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros:
Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Naquela época, e hoje, né, irmãos, não é normal reunir um povo e cada um falar uma língua. Na língua daquelas pessoas que estão ouvindo, sem você mesmo conhecer quem são aquelas pessoas, né? Então eles ficavam e eles pasmavam, né? Ficavam impressionados e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: mas esse povo é galileu, como é que eu ouço falar na minha língua? E estavam todos ouvindo em sua língua. E o mais interessante, irmãos, presta bem atenção. Olha só, estavam todos. Então, tinha os apóstolos, né, que eram 11, né, ali, já tinham nomeado, eles iam escolher o outro, mas ali estava reunido ali com a igreja, com aqueles que tinham aceitado o Senhor Jesus. Então você imagina, vamos pôr aí que tinha ali eu acho que tinha umas 100 pessoas, talvez, ou mais, ou um pouco menos. Vamos pôr que tinha ali 100 pessoas, né? 50, vamos pôr 50. Tinha ali 50 pessoas, presta bem atenção nisso, falando em línguas estranhas ao mesmo tempo. E receberam cada um uma língua de fogo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só. E ali, aquele povo que estava ali, aqueles judeus de todas as nações, de todos os países, estavam ali reunidos. E cada um ouvia na sua própria língua. Então, presta bem atenção, olha o milagre que Deus fez. 50 pessoas, um exemplo, ou mais, ou menos, um pouco aí, falando em línguas ao mesmo tempo. E Deus fazia com que cada um deles ouvisse na sua própria língua. Ou seja, enquanto 50 estava lá, 49 falava língua diferente daquele que estava ali. Mas o judeu ouvia somente da língua dele. Como se o outro som não atrapalhasse. E cada um dos outros que estava do lado daquele ouvia também na sua língua. Olha que maravilha, irmãos. Você está entendendo isso? Imagina 50 pessoas falando língua estranha, cada um falando língua estranha diferente do outro, porque são várias pessoas de várias nações, todos falando ao mesmo tempo, e o ouvinte, cada um ouvindo somente na própria língua dele, sem ele ficar ouvindo aquele barulho que os outros faziam, as outras línguas, para não atrapalhar o entendimento dele. E eles se maravilhavam e pasmavam: como é que eu estou ouvindo na minha língua? E o outro que falava outra língua do lado dele falando: mas eu ouço na minha também. E um não atrapalhava o outro, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, pasmavam-se e se maravilhavam. E falavam: gente, o que está acontecendo? Esse povo não é galileu? Como é que estão falando essa língua? E como é que cada um de nós escuta na própria língua? E pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, olha aqui, na nossa própria língua em que somos nascidos. Olha como é que eles se maravilhavam. Aquela multidão de gente ali, e cada um deles ouvia na sua própria língua a mensagem que Deus estava entregando aquele dia. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tantos judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Aleluia. Olha o tanto de nações diferentes,
pessoas, né, que estavam reunidas ali, que nasceram com uma língua diferente uma da outra, falando a linguagem daquele nação de onde ele veio, e cada um deles, ao mesmo tempo, na sua própria língua, ouvia falar das grandezas de Deus, sem que aquele irmão que estava do lado ali, falando língua estranha, atrapalhasse, sem que o outro atrapalhasse também. E cada um deles ouvia na própria língua. Deus isolou o som dos outros e pôs eles para ouvir cada um o seu. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia! E todos se maravilhavam. Se maravilhavam. E estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? O que é isto que está acontecendo aqui? Glória a Deus. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou estão bêbados, né? Estão embriagados. Alguns diziam isso. Mas como poderia alguém estar embriagado, reunido ali, naquele tanto de pessoas, e falando em outras línguas, que não era a língua natural deles, né? A língua que eles falavam no país deles, no lugar que eles nasceram, falando em outras línguas, as grandezas de Deus. Como poderia estar bêbado, irmão? Era o poder de Deus e por isso maravilhava. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Glória a Deus. Então Pedro se levantou e chamou a atenção para si, para poder falar, que todos o ouvissem. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha só. E aí ele disse: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Glória a Deus. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, vindos da parte do Espírito Santo de Deus. Então Pedro parou o povo e falou assim: varões galileus, ninguém aqui está embriagado. O que vocês estão vendo aí, foi profetizado pelo profeta Joel. Olha só. E Deus disse que do Espírito Santo dele, ele derramaria sobre toda a carne, ou seja, sobre cada pessoa. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Glória a Deus. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Então, eles começaram a abrir o coração. Por quê? Eles conheciam a palavra do profeta. Eles conheciam a palavra do profeta Joel. Era um povo religioso, era um povo que conhecia toda a história dos seus profetas, toda a história do seu povo. Então, eles começaram a entender que havia chegado a hora. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Irmãos, nós estamos vendo sinais demais. A nossa geração tem visto sinais. Não sei se vocês lembram aí, uns 6 ou 7 anos atrás, da trombeta. Ao redor do mundo, em vários países. O som de trombeta vindo do céu, das nuvens. De vários países, som de trombeta, irmão. Alto, que uma cidade inteira ouvia de canto a canto, na estrada, onde tivesse, em vários países do mundo. E haverá sinais, glória a Deus, no céu, na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar
o grande e glorioso dia do Senhor. Então ele falou essa palavra ali, que o povo tomou a postura, porque ele sabe que vai acontecer, porque Deus falou, porque está escrito, irmão. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É por isso que eu falo, irmão. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, olha, irmãos, eu o confessarei diante do meu Pai. Porque e acontecerá, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, Senhor quem? Senhor Jesus, que morreu por nós. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Então, olha só o que ele disse aqui na frente. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas. Parou tempestade, vento, andou sobre as águas, fez muitas maravilhas. Homem aprovado por Deus, que entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Ressuscitou Lázaro, curou vários leprosos. Irmãos, a lepra naquela época era doença da morte, não tinha cura. Os leprosos eram afastados da cidade para morrer. Viviam de migalhas. Eram como se fossem mendigos abandonados e que não podiam vir na cidade e se misturar com o povo para não transmitir a doença. E Jesus curou. Ressuscitou Lázaro, parou a tempestade, acalmou a tempestade, andou sobre as águas. Expulsou demônios, igual do Gadareno, né, igual vários outros. Curou enfermos, vários tipos de enfermidade, lepra, surdo, mudo, cego, falaram, ouviram e viram, passaram a ver. Então, ele fez grandes maravilhas, prodígios e sinais, Jesus. Que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então, a este mesmo, o Senhor Jesus, que vos foi entregue, porque Deus permitiu. Glória a Deus. E presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste. A este Jesus, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Glória a Deus, aleluia. Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, quem é a morte, irmão, para segurar ele ali? E ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque dele, de Jesus, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor Jesus, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Glória a Deus, aleluia. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Glória a Deus. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui acontece com nós, irmão, servo de Deus. Todo mundo que aceita o Senhor Jesus recebe. O coração fica alegre. Por quê? Porque você recebe a paz que excede todo entendimento humano. A paz chega no seu coração, ela entra. E ela é uma maravilha que vem de Deus, irmão. Não importa a tribulação, a situação, o problema, a doença, a enfermidade, a luta, a prova. Não importa. Quando você aceita o Senhor Jesus, a paz entra no seu coração. Isso é incrível. Pois você alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Você vai glorificar a Deus de alegria. E a minha carne há de repousar em esperança, porque nós sabemos que iremos para a glória no arrebatamento com o Senhor Jesus. Mesmo as pessoas que morreram em Cristo serão arrebatados. Lá do paraíso eles vão ser arrebatados
para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor Jesus nos ares. E ele diz mais: pois não deixará minha alma no inferno. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, todo aquele que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus não vai permitir que a alma dele vá para o inferno, e nem permitirá que este santo veja a corrupção, que ele se desvie dos caminhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Com a presença do Senhor Jesus estaremos alegres, com júbilo, porque Ele é a nossa luz. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, Davi morreu, permanece morto. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o trono. Ou seja, que da descendência dele viria o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o ungido. O caminho, a verdade e a vida viria da descendência de Davi. E antevendo isto, disse da ressurreição de Jesus, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Glória a Deus. Então, ele sabia que ele não iria para o inferno e que ele permaneceria salvo. Ele não ia se corromper, nem se prostrar diante de outros deuses. E Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Nós testemunhamos. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, o que vocês estão vendo e ouvindo agora foi promessa de Jesus, que ele derramaria, ele derramou sobre nós, agora o Espírito Santo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz. Então ele não subiu ainda, mas vai subir, ele está no paraíso. Mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi chama o Senhor Jesus de Senhor, irmão. Até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Glória a Deus. Até que o Senhor Jesus te honre. Você aceita o Senhor Jesus, meu irmão. Entrega a sua vida a Ele, confessa a Ele, invoca o Senhor Jesus para entrar na sua vida. E Ele vai pôr os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele vai te blindar, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar. Amém? E você vai desfrutar uma paz que você nunca teve. Você vai ter o nome escrito no livro da vida, irmão. Você sai da condenação eterna para a vida eterna. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Messias. Glória a Deus. Ele é ungido de Deus. Ele é o Messias, a ovelha que foi sacrificada por nós. Aleluia, irmãos. Deus o fez. Aleluia. Então, meus irmãos, esta é a palavra. Nós precisamos aceitar o Senhor Jesus na nossa vida, para que a nossa vida ela tenha sentido, irmãos. Tem várias e várias pessoas que confessam com a sua boca que tem um vazio dentro de si. Todo ser humano nasceu com esse vazio. E esse vazio é preenchido pelo quê, meu irmão? Pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Senhor Jesus. Jesus diz lá em Apocalipse, ó, bate. Eis que estou à porta e bato. E bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quem tem que abrir a porta é você. Ah, mas eu já sou de Jesus. Você abriu a porta, meu irmão? Se você não abriu, você não é. Se você não confessou o Senhor Jesus com a sua boca, você não é. Ah, mas eu nasci cristão, eu nasci dentro de uma igreja. Não vale nada, irmão. Ah, mas eu fui criado lá, eu fiz catecismo, eu fiz primeira comunhão, eu fiz não sei o que, eu fiz... Não vale nada. Você aceitou o Senhor Jesus na frente das pessoas, você invocou o nome dele, você é adulto. Como é que um bebê vai invocar o nome do Senhor Jesus para ser salvo, irmão? Pelo amor de Deus, igreja presbiteriana, para de batizar a criança. Como é que uma criança
beber, vai invocar o nome do Senhor Jesus. Como? Pelo amor de Deus. Amém? É uma decisão de cada um. Cada um tem que invocar o nome do Senhor Jesus. Ele tem que confessar o Senhor Jesus para que ele tenha a salvação, o direito de ter o nome escrito no livro da vida. Amém? Eu vou te ensinar como é que se faz isso agora. Tá bom? Você que está aí, que nasceu na igreja, está aí talvez até um obreiro hoje, e nunca foi lá na frente aceitando o Senhor Jesus. Já batizou, ou batizou quando era criança, e está aí hoje é um obreiro. Eu vou te ensinar como é que você faz para ter o direito escrito o seu nome escrito no livro da vida. Para você ter a paz que excede todo o entendimento humano. E para que você tenha o Senhor Jesus na sua vida. E para que você saia da condenação eterna para a vida eterna. Eu vou te ensinar agora o que você faz. Para o que você estiver fazendo e repete comigo aí. Repete comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E, Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, me recebe agora, Senhor Deus, como teu servo, como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Esta é a palavra, guarda ela no seu coração. Todos têm que invocar o nome do Senhor Jesus. Leve esta palavra, irmão. Compartilhe essa palavra. Vamos ganhar alma para o Senhor Jesus, irmão. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu faço esse programa aí no YouTube. É Rádio Palavra Viva /1000 meu nome. Você vai lá, tem lá 100 e tantas pregações. Graças a Deus. A palavra de Deus. Eu prego palavra de Deus. Eu não prego CNPJ. Eu não prego placa de igreja. Eu prego a palavra de Deus, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador, que morreu por nós e ressuscitou. E o Pai deu a ele todo o poder e toda a glória. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. A esse Senhor Jesus nós servimos e seguimos. A ele a honra, a glória, o louvor, a adoração para todos sempre. Amém. Você que aceitou o Senhor Jesus agora, que Deus te abençoe muito. Viu? Que você tenha a paz do Senhor Jesus na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus, te agradeço pela tua palavra de hoje, por cada palavra que o Senhor trouxe a nós, por cada pessoa que está aí ouvindo, pelas pessoas que estão se convertendo ao Senhor Jesus aí agora, que confessaram o Senhor Jesus com a própria boca. Contempla um por um. Ó Deus, e cada pessoa que está ouvindo a tua pregação, cada servo teu que é servo do Senhor, ó Deus, abençoa essa pessoa que está aí ouvindo, dedicando esse tempo a ouvir a tua palavra, ouvir a pregação do Evangelho. Ó Deus, enche o coração dele, fortalece ele, abençoa ele, prospera ele, ó Deus, e que ele possa ser ganhador de almas, que ele possa ser luz do mundo e sal da terra. Abençoe a todos, em nome de Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre, irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.